A paz do Senhor, irmãos. Conforme combinamos, aqui estou eu, os meus materiais, a nossa apostilazinha, para nós darmos continuidade àquela aula que nós tivemos que interromper, porque eu tinha que passar para o YouTube, demora um pouco, e eu tinha encontrado um errinho na apostila, tinha que arrumar, mas hoje nós estamos aqui. E vamos dar continuidade, então. Vamos retomar de onde paramos. Paramos na página de número 21 e essa apostila está maravilhosa. Eu gostaria muito, assim, que todos pudessem fazer esse curso. Ele está sendo uma bênção na minha vida. Está falando muito no meu coração, está me transformando. Glória a Deus, eu espero que esteja transformando vocês também. Eu acredito que esteja. Amados, então vamos dar continuidade na página de número 21, no segundo parágrafo, aqui onde diz assim, através da oração. Através da oração, entramos em íntima comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo para conhecê-lo melhor. Nossa própria experiência tem como ponto de partida conhecer a Jesus Cristo, sua obra redentora, e aqui diz aceitamos. Eu escreveria aceitarmos essas verdades para a nossa vida através de nossa entrega pessoal. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João 8,32. É João, viu, Suzy? Suzy Maro. É João, Evangelho segundo João. João 8,32. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17,3. João 17,3, todos nós lembramos que é a oração sacerdotal de Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Mas a revelação é dinâmica e não se dá num só momento e de uma só vez. Tanto que o Espírito Santo nos foi enviado, entre outras coisas, para nos conduzir a toda a verdade. Aí vamos ao versículo. Quando vier aquele, que o Espírito da verdade, quando vier aquele, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João 16,13. Meus capítulos preferidos do Evangelho de João são João 14, 15, 16 e 17. Sempre que eu me sinto triste ou enfraquecida, eu leio esses capítulos e é um up para mim. Tá? Eu recomendo muito. Leiam. Note que assim como Jesus só fazia o que via o Pai fazer, o Espírito fala fala do que ouviu, certamente da parte de Deus. O Espírito nos revela o que Deus tem preparado para nós. Veja 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Leiam esse texto que começa assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Leiam até o versículo 12 e ponham mais atenção, segundo está escrito aqui, no versículo de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse tópico que estamos estudando é conhecer a Deus. Então, seguimos falando sobre conhecimento de Deus. E também Efésios 2,6, da mesma forma, nos revela qual a posição que temos em Cristo Jesus. Isso eu não preciso ler porque eu sei que diz assim, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Leva-nos a conhecer plenamente a vontade de Deus. Colossenses 1, de 9 a 16. Leiam, é muito bom esse trecho, esse texto da Bíblia.
Leiam todo ele. Vamos precisar muito dele. E agora vamos a algo muito importante que eu marquei aqui na minha apostila, que eu espero que vocês marquem na de vocês. E aqui ele traz uma colocação muito importante. Veja que é uma ênfase quanto à missão do Espírito, que não está dada aos sinais, prodígios, curas, etc. Isso porque sua principal tarefa é levar-nos a um profundo conhecimento de Deus. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é quando somos cheios de dons. Mas aqui diz que a missão principal do Espírito Santo é nos levar a um profundo conhecimento de Deus. Não é nos dar dons, até porque os dons não são nossos. O Espírito Santo apenas nos deixa usar algo que pertence a Ele. Apenas nos deixa usar, mas os dons pertencem a Ele. É Jesus que cura, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz sinais, é o Senhor que faz prodígios, é o Senhor que faz maravilhas. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Porém, diz bem claro aqui, que a missão principal do Espírito é nos levar a um profundo conhecimento de Deus. E agora vem um questionamento muito interessante. Nessa caminhada, devemos checar nossa motivação. Para que quero me achegar a Deus e conhecê-lo? Pergunta. Porque o amo ou porque quero tirar proveito disso na minha realização pessoal? Fica aí a pergunta. Muito interessante essa pergunta, né? Por que nos achegamos a Deus? Porque nós o amamos ou porque nós queremos realização pessoal? Ela pergunta. O que acontece quando falta ao povo o conhecimento de Deus? Uma pergunta. Aí vem a colocação de Oséias. Entretanto, o povo está sendo seduzido e destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha, irmãos, isso é uma verdade eterna. Como nós erraríamos menos se nós conhecêssemos melhor a palavra do Senhor? Como nós não nos deixaríamos levar por qualquer vento de doutrina se nós conhecêssemos melhor o Senhor? E Oséias 4, de 6 a 12, vocês leiam também, porque o livro de Oséias é maravilhoso. Eu gosto muito, é um dos meus livros preferidos dos profetas menores. Oséias profetiza ao reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II, em 782 a 753 a.C. Vocês estão observando que quando é antes de Cristo, o número maior vem antes, porque vem vindo de baixo para cima em rumo ao número 1, que é o primeiro, que é o ano 1 da era cristã. Então, 782 a 753 antes de Cristo, conforme 2 de Reis 14, 23 14, 23 e 17, 41. Tempo de muita, olha só o que diz aqui, ó. Tempo de muita prosperidade material e falência espiritual. Profetiza sobre o juízo de Deus. Em 732 a.C., ocorre a queda de Damasco e a deportação e os pecados do povo. Agora ele vai narrar aqui quais são os pecados do povo. Eu vou dar uma olhadinha lá em 2 de Reis, capítulo 14. Só um minutinho. 2 de Reis, capítulo 14. Segundo de Reis, capítulo 14, versículo 23. O que diz lá? No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria
Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. O versículo 17 assim: Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos. Depois da morte de Joás, veio Jeoacás, rei de Israel. E no versículo 41, olha aí que tem uma coisa errada aqui, pessoal. Novamente eu encontro algo que tem uma inconsistência aqui. Tem uma inconsistência aqui. Eu acho que não é 41. Depois eu vejo direitinho e passo para vocês, tá? Vou ter que ler melhor isso aqui, porque tem uma inconsistência aqui, tá? Depois eu vejo bem direitinho e passo para vocês. De vez em quando eu acho alguma inconsistênciazinha, aí eu passo para vocês arrumarem. Na página seguinte, que é a página 22, diz que tempo tão de muita prosperidade material e falência espiritual. Aí diz assim, né? Vem os pontinhos pretos ali. Diz em 4.11, em Oséias, capítulo 4, versículo 11. Quais eram os pecados do povo? Sensualismo e embriaguez. Em 4.12, que vocês vão ter lido, né? Oséias, capítulo 4. Prostituição física e espiritual. Se deixam influenciar por demônios. Em 4.13, Oséias. 4.3, culto a outros deuses, seguidos de orgias. Em 4, Oséias 4.6 e 5.1, sacerdotes. Os sacerdotes, além de não exercerem fielmente e dignamente o ministério, ainda levavam o povo à idolatria. E em 8, Oséias 8.14, esqueceram-se do seu Deus, passando a confiar em si mesmos e em sua própria força. Esses eram os pecados que o povo estava cometendo nessa época aqui em que Oséias se levanta como profeta, e diz aqui que era na época do reinado de Jeroboão II, conforme o 2 de Reis, capítulo 14. Amém? E depois vou ver o que quer dizer esse 41 aí. Mas eu acho que não deve ser 41. Deve ser 4.1 ou algo assim. Mas depois eu vejo e confirmo com vocês. Tá? Vamos em frente para não nos atrasarmos. Então, vocês viram aqui que a consequência desse pecado do povo foi a queda de Damasco e a deportação do povo. Depois vocês vão ler aí bem direitinho, nos versículos bíblicos. Em nossos dias, podemos ver que o fato de faltar conhecimento ao povo de Deus trouxe um atraso na implantação do reino de Deus, um enfraquecimento da igreja e apego às suas tradições, distorções quanto aos valores morais e comportamentais, extremos quanto à liberdade cristã, liberdade versus libertinagem e o conceito de santificação, usos e costumes. É verdade, né? Numa dimensão maior, houve problemas quanto à participação e influência na sociedade. Irmãos, aqui vocês vejam que ainda existem muitas denominações que associam a santificação às mulheres andarem de saia, não depilarem a perna, coisas assim, né? Cabelo bem comprido, cabelo longo. Então, são usos e costumes, que aqui diz que são extremos quanto ao conceito que se tem de santificação. No seguinte, continuando, Deus nos chama para si mesmo, para que ao voltarmos para Ele, prossigamos em conhecê-lo. Esse texto bíblico, Oséias 6, de 1 a 3, esse eu vou ter que ler com vocês, porque não posso ficar sem ler, porque ele é muito importante. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará.
Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E aí vem um texto que eu amo de paixão. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia! Eu amo de paixão esse texto bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pela beleza da sua palavra, que me encanta e que me apaixona. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, Deus nos chama a voltarmos para Ele. A experiência de Jó, em Jó 42, de 1 a 6, vocês leiam também, fala que Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas que depois os olhos dele veem o Senhor. Fala também sobre que os planos do Senhor não serão frustrados, mas vocês leiam o texto todo. O que nos garante que a nossa situação atual não é semelhante à de Jó? É uma pergunta. Antes de ter uma experiência profunda com Deus? É verdade. De repente nós conhecemos a Deus só de ouvir falar, como Jó conhecia, né? Conhecemos a Deus só de ouvir. Todavia é preferível passarmos pelo que Jó passou, a ficarmos enganados quanto à nossa experiência com Deus. Olha, irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Porque o que Jó passou não foi fácil. Eu não conheço ninguém que queira passar o que Jó passou. É indescritível aquilo ali. O testemunho de Paulo aos Filipenses, aí vocês vão ler Filipenses 3, de 7 a 14. Começa dizendo assim: o que para mim era lucro, considero perda por causa do Senhor. E aí ele vai fazendo as considerações. Considerar tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo e de poder da sua ressurreição. Filipenses 7 e 8. 7 e 8 é Filipenses 7 e 8. Ver se alcanço humildade e dependência. Versículo 2, da onde? De Filipenses capítulo 3. Ação pessoal. Avançar, prosseguir, não ficar parado, mas tomar posição e seguir em frente para o alvo, versículos 13 e 14, de quê? De Filipenses, capítulo 3. Considerações finais dessa parte que é conhecer a Deus. Porque conhecemos a Deus, faremos proezas. Lá na aula anterior nós falamos que muita gente associou durante muito tempo esse texto à teologia da prosperidade. Porque em Deus faremos proezas. Conhecer os princípios pelos quais Deus opera, nos adequarmos e andarmos neles. Isso faz parte de conhecer a Deus. O conhecimento de Deus deve se dar debaixo de temor e tremor. Verdade. Ter com Deus um relacionamento de filhos, amor, afeto e carinho. Adoradores, louvor, adoração, gratidão. De servos, servindo de forma correta. De família, termos comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Então, nós paramos esse videozinho aqui e depois continuamos, tá, meus amados? Paramos na página de número 23, antes do item de número 7, que continuaremos aqui na próxima. Deus abençoe a todos.